Bem-vindo, bem-vinda à nossa Masterclass Futuros do Cinema, Narrativas Imersivas e Sustentabilidade. Para essa Masterclass, convidamos Ana Arruda. Ana Arruda, uma mulher incrível, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com esse tema de futuros do audiovisual. E você que está chegando aqui, te trazendo um contexto, a Mostra Cine Solar Territórios, Diversidade, Câmara, Ação, ela é realizada com recursos do governo federal, por meio do Ministério da Cultura e apoio da SPCine e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, via Lei Paulo Gustavo. Nós somos contemplados com esse edital e nossa ação ela se deu em 3 etapas. A primeira foi a seleção, a abertura, para que as pessoas inscrevessem os seus filmes. No segundo momento, a gente circulou, está circulando com essas produções aqui nas regiões descentralizadas do município de São Paulo, fazendo uma experiência incrível. E a terceira etapa é uma etapa formativa. Então, a gente teve uma série aí de atividades que estão disponíveis online, então você pode acompanhar. Tem masterclass, tem debate com os realizadores, sempre dentro dessa proposta, de fato, de ser uma ação formativa. Por isso, hoje eu estou muito feliz de partilhar essa ação junto com a Ana Arruda. A Ana é uma mulher incrível, faz um trabalho maravilhoso com esse, como eu já falei, com esse lugar da narrativa imersiva, de futuro. Então, trazendo um pouquinho da experiência da Ana, ela é produtora cultural, curadora e fundadora da Sétima Cinema. Ela tem mais de 20 anos de experiência em festivais de cinema, XR e mídias imersivas, e atua na intersecção entre cinema, tecnologia, educação e inovação. Ou seja, poucas intersecções, né, gente? Ela tem um foco no tema da diversidade e da liderança feminina. Ela é diretora do Curta Brasília International Film Festival, que é um festival que acontece em Brasília, que a gente já teve a oportunidade de participar há alguns anos, que é maravilhoso. Eu acho que hoje é um festival exponência quando a gente fala de narrativas imersivas, de realidade virtual. Enfim, fica a dica, você que gosta desse tema, imagino que você goste, por isso que você está nos acompanhando. E, enfim, a Ana vai partilhar um pouquinho desse tema com a gente. Ela também traz muita referência internacional, afinal, quando a gente pensa em futuro, é importante olhar para fora, Então, ela participou aí de vários eventos de renome, tais como South by Southwest, Festival de Cannes, MIPCOM, New Images, Clermont-Ferrand, enfim. Então, tem toda essa proposta e ela também representou o Brasil na Unesco como secretária executiva da Coalizão para a Diversidade Cultural. Então, vocês estão em boas, ótimas mãos. Fica com a Ana Arruda. Ana, é com você para a nossa Masterclass. Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui junto. Queria, antes de tudo, agradecer a Cintia Lari e toda a equipe da Brazuca, que é pioneira no Brasil, na América Latina e no mundo, de trazer a sustentabilidade do cinema juntos de verdade. Há muitos anos, uma empresa que está à frente do tempo. E hoje a gente vai ter, nesse momento, de mergulhar em outros universos do audiovisual. Quando a gente fala do futuro do audiovisual, na verdade, também faz parte do presente, de narrativas imersivas, em especial, que abarcam um universo vasto, tem várias sopas de letrinhas de AR, VR, MR, realidade virtual aumentada, realidade expandida. A gente vai fazer essa viagem para entender alguns rumos possíveis, de janelas e possibilidades para as narrativas do audiovisual e com foco em sustentabilidade, em temáticas que são necessárias para ter um engajamento social, O cinema e as narrativas imersivas entram como uma ferramenta para trazer luz a essas questões. Então, queria já começar, se puder, no início da apresentação, fazer esse panorama sobre o futuro do cinema, narrativas imersivas e sustentabilidade. No próximo, a gente tem esse glossário bem rápido, que a gente mesmo que trabalha na área se confunde, são muitas nomenclaturas e tudo muito recente, mas isso aqui do 360 e 3D, queria só fazer um exercício com vocês. O 3D, a gente teve essa leva, há umas 3 décadas atrás, umas 2 décadas, de ter o cinema 3D, ele é basicamente profundidade da imagem. É como se os personagens saltassem da tela até você. É um movimento que é horizontal, da imagem vir até você, como se tivesse uma segunda camada.
Já o cinema 360, ele tem uma amplitude angular em movimento, que é como se a gente pudesse girar a cabeça para cima, para baixo, para todos os lados. Tem um som ambissônico, que é um som que acompanha os movimentos, que é diferente do cinema 3D. Então, só fazer essa diferenciação. 360, giros completos com amplitude angular, e o 3D é profundidade de imagem. Na próxima, a gente pode falar um pouco da realidade aumentada, né, que AR é a sigla mais conhecida, que é a realidade que está assim, presente também como ferramenta de educação. Na questão de sustentabilidade, tem vários projetos que a gente pode citar depois, aplicativos também gratuitos que a gente pode usar de várias formas. Tem o Pokémon GO, né, que é muito conhecido, não tem como deixar de citá-lo, que difundiu muito, e tem uma escalabilidade maior, né, chega para mais pessoas, porque o celular já virou um instrumento, né, de comunicação do uso cotidiano muito forte. Tanto é que a gente até pode se considerar ciborgue, né, a nossa memória já está atrelada a um equipamento que já faz parte do nosso corpo, né? De tanta simbiose de informação e de utilidade no nosso cotidiano. Então, a realidade aumentada, ela tem essa possibilidade de uma camada que a gente enxerga a nossa dimensão concreta aqui, com informações extras a partir do aplicativo e com interatividade, né? Geralmente, pelo touch, pelo toque na tela, dá para ter informações, direcionamento, né, a partir do aparelho. No próximo, a gente pode ver mais, no próximo slide, realidade virtual. Esse vai ser um dos focos, se não o foco da nossa conversa de hoje, que é exatamente a realidade virtual que está sendo muito difundida. Essa imagem, né, de pessoas usando os óculos, geralmente associam à questão de inovação, de invenção, de futuro, né, e é uma imersão completa, ou seja, você desconecta dessa dimensão física, dessa realidade material, e mergulha em outros lugares, e tem um poder incrível para essa questão que a gente vai falar de sustentabilidade, para realmente sensibilizar as pessoas acerca de outros contextos, né, não só no âmbito da natureza, mas também sociopolíticos e econômicos, né. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem um que eu falei sociopolítico econômico, que tem a ver com o Rio de Lama, do Tadeu Jungle, que é o nosso mestre da realidade virtual, e ele usa um termo que eu sempre comento, que é o teatro de arena invertido. É como se você estivesse no centro do teatro de arena, e a pessoa que está usando os óculos, ela decide a narrativa que ela quer ter, onde ela vai olhar, qual personagem vai acompanhar, e isso inverte muito a questão do cinema tradicional, em que a gente, geralmente, quando tem uma experiência coletiva, todas as pessoas estão numa sala de cinema, por exemplo, ou todas as pessoas estão no Cine Solar ou no Bike Cine, numa praça pública, todo mundo sabe que está ali fisicamente ao lado de alguém, escuta o cachorro passar, tem um barulho de uma buzina, alguma coisa assim, e está compartilhando a experiência coletiva ali. Já na realidade virtual, tem uma imersão completa de som, de imagem, é como se você fosse teletransportado para o local. E isso, para um período que a gente vive, da humanidade urbana principalmente, dos hiperestímulos de som, televisão, celular, dificuldade de concentração nas escolas, né? A gente coloca o desafio para os professores, mas também para quem está aprendendo, né? Que a gente acaba sempre precisando usar o celular como uma ferramenta de informação, e a realidade virtual faz esse convite para mergulhar por alguns minutos completamente, de forma sinestésica, com todos os sentidos, para outra dimensão. E aqui eu vou falar do Amazônia Viva, né? Eu esqueci de falar, eu sou da Sétima Cinema, a gente tem uma empresa há 15 anos, um pouco mais, de atuação em festivais e ativações de novas tecnologias, audiovisual e educação. E o Amazônia Viva
A gente esteve junto com o Estúdio Co, com o Pindorama Filmes e a IRI Brasil, na distribuição criativa, chegando em lugares, eventos nacionais e internacionais, para falar sobre a Amazônia numa outra perspectiva. Uma produção dirigida pelo Estevão Ciavata, que é um grande, enfim, profissional da TV, do audiovisual, e uma pessoa com uma vida engajada na questão da Amazônia, né? Pode passar, por favor, ali. Tem aqui o lançamento, a gente fez junto com o Estevão, que está ali sentado, e a Raquel Tupinambá, que é uma líder, né, indígena muito importante na região amazônica, falando de como que a experiência permitiu que as pessoas pudessem chegar na casa dela, que é na floresta, vissem a dimensão, a grandiosidade que é, e não é para atrair um turismo, era ao contrário, assim, olha, para a gente preservar, peço, né, quase um convite, assim, para que as pessoas entendam a importância dessa natureza ser preservada. Então, foi uma campanha de uma forma muito sensível e poética e bonita, porque são imagens incríveis. Tem, enfim, rio, crianças nadando, tem cenas aéreas, inclusive pessoas que moram na região onde foi filmado falaram que nunca tinham visto na perspectiva do pássaro, né, que é as cenas que foram gravadas com drone, que tem dá para ver a imensidão que é, né, a Amazônia. Então, essa experiência, ela foi, inclusive, uma escolha, utilizar a realidade virtual como uma potência mesmo de engajamento e sensibilização, e também de uma forma que é diferente, né? Tem o entretenimento também, porque a pessoa tem essa curiosidade de experimentar um equipamento que também não é tão acessível, ainda não as pessoas não têm em casa, então é uma forma também de democratizar o acesso, né, às tecnologias. No próximo slide, vocês podem ver algumas participações. Participou da COP30, foi no Egito, Marcha das Mulheres Indígenas, assim, um absurdo como circulou. Artistas conhecidos como Caetano Veloso e figuras públicas também fizeram. A Sônia Guajajara é uma das embaixadoras da experiência Amazônia Viva. Então, foi muito bonito, teve um público imenso. Se puder, também tem os números também no próximo slide, para vocês terem uma ideia. 70 mil pessoas alcançadas pelo filme é um número representativo, pensando na escalabilidade, que os óculos, diferente de uma sala de cinema e do Cine Solar, que chega para comunidades exibindo no telão ao ar livre para 300 pessoas ao mesmo tempo, a realidade virtual é numa escala menor, é mais contínuo, né? Ao invés de ter um filme de 1h30, a gente pode ficar 8 horas de ativação num local, com os óculos, para chegar a essa quantidade significativa e representativa. E não é só número, é questão de qualidade também da experiência, né? Tem toda uma contextualização para a Amazônia chegar para essas pessoas. Essa foto a gente escolheu para vocês verem como é a câmera 360. Tem uma captação de som ali também, e tem essa amplitude angular 360 incrível. E vale a pena, já que a gente está falando de sustentabilidade, vários dos equipamentos, na verdade, muito da nossa tecnologia humana é baseada na natureza, né? Tem uma perspectiva biocêntrica e da biomimética, né, que é o design de produtos e de projetos, e a forma de pensar por meio da natureza, como uma forma de reverenciar. Essa câmera 360 é quase um olho de águia. Tem vários pássaros que têm esse poder mágico de ter uma amplitude de visão, né? E essa sensibilidade sinestésica também de som ambissônico, que a gente reproduz por meio dos óculos também. Então, é interessante, quando a gente fala de sustentabilidade e natureza, ver que tem detalhes, né? Detalhes, assim, importantes. Tem um projeto, que não está aqui nos slides, mas só para vocês saberem, que está sendo patenteado em Belém do Pará, um óculos feito com material de bambu. Então, quem sabe daqui a alguns meses ou anos, não sei quanto tempo, a gente vai poder ter um equipamento leve
baseado na biomimética, que é o design da natureza, que não tem hiperaquecimento, é um material biodegradável, não tem impacto. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e futuro do audiovisual, não só no conteúdo, mas também no formato, né? Todos os equiparados também fazem parte desse conceito. No próximo, a gente pode ver um novo conceito que está sendo muito difundido, que é o XR, que é realidade estendida. O X vem de extended, né, em inglês, mas dessa ideia de X de além, né? Então, ele abrange o software, hardware, enfim, não é uma questão só técnica, mas é uma forma de você ter uma experiência de uma realidade além. Então, tem muitas cenografias interativas. Por exemplo, esse daí é do Sumidouro de Ágreda, é um projeto do Márcio Moraes, da Treehouse Studios do Cruzeiro, no Distrito Federal, que fala de um mergulho, um universo fantástico no centro da Terra, é um projeto transmídia, e tem jogo, filme, série, história em quadrinhos, tem uma bíblia, né, que a gente chama, que é um livro com todos os personagens que são inspirados em elementos da natureza, e para além, até chegar ao óculos de realidade virtual, você passa por um corredor, passa a mão nas plantas, elas exalam cheiros ou acendem as luzes. Isso faz parte do conceito de realidade estendida, que também pode abranger o universo do mapping, né, que são esses mappings estão sendo cada vez mais difundidos de ocupar espaços, né, e ocupar poeticamente com imagens, né. Então, realidade estendida é um termo que abarca um mercado bem amplo, e quando a gente fala de futuros do audiovisual, com certeza é um caminho bem possível da gente ver mais presente. Em museus também, espaços públicos, centros culturais, está sendo muito utilizado como uma forma também da pessoa ter uma imersão no tema, né, ter uma pré-experiência antes da realidade virtual, por exemplo, de ver as cores, sons também, né, o trabalho do som é fundamental. Então, esse é um exemplo, só para vocês conhecerem. No próximo aqui, a gente pode ir para o mundo dos games também. Esse projeto também faço parte, que é o Políticas da Natureza, que o PON é Politics of Nature, né, que é a sigla. Eu conheci em Amsterdã, há muitos anos, num hackathon que estava tendo, em que tinha o desafio de desenvolver jogos ou produtos que sensibilizassem principalmente os jovens sobre as questões ambientais, já com grau de urgência, né? A gente pode ver tudo que está acontecendo no mundo, né? Os termos mais conhecidos de aquecimento global mesmo, e tudo isso não é de hoje, né? A Eco 92 no Rio já falava disso como um estado de emergência, agora não tem jeito, né? As coisas já estão sendo impactadas diariamente, mas como que a gente faz isso dentro do universo da educação dos adolescentes, sem que seja um conteúdo chato e que não engaje, que seja, né, que entra no ouvido e sai pelo outro? Como é que a gente faz para poder envolver esses jovens? E dentro desses projetos de hackathon, que nada mais são jornadas imersivas, criativas, com desenvolvedores de jogos, roteiristas, artistas. Eu falei com o Dude Holtkamp, que trabalha nesse mercado de realidades imersivas, e com o Frederick Classen, que mora atualmente em Copenhague, e é um brasileiro de coração. Ele veio por conta própria, passou 3 meses em imersão no Brasil. A gente fez algumas atividades na Chapada dos Veadeiros, em outras cidades, para poder ver quais são esses projetos que poderiam tanto envolver o audiovisual como outras áreas, desde a dança, dos quadrinhos. E um dos projetos foi esse, que é um jogo gratuito. Vocês podem ver pelo site jogopom.com.br. E o legal é que no site tem atualização de várias versões do jogo, fala de cada ecossistema no Brasil, são fases diferentes dos jogos. É um projeto que tem a parceria direta da Unic Global, que é da União Europeia, e do Instituto Cultural da Dinamarca, liderado pelo Anders Hense, que mora no Brasil há muitos anos, então ele entende muito bem
de ambas culturas, e estudantes da cidade de Santos, do Projeto Queiro, junto com a rede pública e junto com outras mobilizações da prefeitura, Secretaria de Educação de lá, se juntaram com o pessoal do The Animation Workshop, que fica em Viborg, uma cidade na Dinamarca, o que poderia parecer impossível em termos de distância geográfica de idioma. Nas artes a gente se encontra, então teve esse desenvolvimento, né, liderado pelo Elex Games, que é uma empresa de Campinas, mas como quase toda empresa gamer tem, enfim, né, profissionais nômades digitais de várias regiões do Brasil. E é um jogo que está gratuito, que fala sobre a questão do clima de sustentabilidade de uma forma interessante e reverte também esse arquétipo, estereótipo de que jogo é feito para briga, luta, guerra, né? Esse aqui, os tatus, o tatu bola é um animal brasileiro, né? Que a gente às vezes nem percebe que é um animal nosso daqui. E ele tem o superpoder de virar uma bola, tem o superpoder de pular. E é muito legal que nas oficinas também que eu faço com as crianças, a gente fala dos super-heróis e vai perceber que o Homem-Aranha é um animal, né? E todos os super-heróis mais conhecidos são com poderes dos animais, são com poderes da natureza. E eles vão desrobotizar esses bichinhos aqui, que estão trabalhando na fábrica, destruindo a própria ilha, e quando você desrobotiza, ele volta a ser um tatu. É como se a gente estivesse chacoalhando os humanos, convidando a refletir sobre o que a gente está fazendo com o nosso ambiente, né? Com o nosso planeta. Pode passar, por favor? Ali. E aqui, esse projeto, esse QR Code, se vocês puderem já olhar aí, já coloca, já vai direto no jogo. E é bem interessante quando a gente fala do Futuros do Audiovisual, que é um exemplo que ele lida com a questão direta da sustentabilidade, dos direitos da natureza, né, numa visão biocêntrica, não antropocêntrica, ou seja, numa perspectiva do que é bom para a natureza, e nós fazemos parte dela. Né? A educação tem um kit pedagógico super complexo, super interessante, que pode ser aplicado, tem a Tainá Félix também que está junto nesse desenvolvimento. Economia criativa, porque abrange todas as áreas, desde game designers, com pessoas da própria dança que trabalham com movimento. A gente teve a Débora Dodge, que está inclusive com um doutorado super interessante na Artes Cênicas da UNB, falando sobre essas narrativas da água, que é o foco dela, né, do movimento. E a gente fez um laboratório de realidade virtual com o tema da água, onde tem o mocap, que é aquela captura dos movimentos, com essa ideia de movimento, né, da água. E o jogo é um dos projetos. Esse laboratório de realidade virtual é outro, que é em parceria com o Festival Curta Brasília, que é um festival que está indo para a 13ª edição, é um dos projetos da Sétima Cinema, está com base em São Paulo, Brasília, e tem também representação na França, e em Brasília tem esse festival que a gente faz há muitos anos, inclusive a Brazuca é super parceiro, o Cine Solar vai em muitas edições, e a gente faz esses laboratórios para falar sobre essas questões. A questão de democracia, né, que tem como você lida com esses conflitos da natureza dos interesses humanos em grupos separados, de empresários, de ambientalistas, como que é essa negociação. Então tem o jogo de tabuleiro que faz isso também. Da juventude, que é essa questão que a gente está falando, das relações interculturais entre jovens, já que é um projeto internacional, intercontinental. E a diversidade nesse sentido também do ativismo climático, e no setor de jogos e tecnologia, da gente pautar o setor de jogos com assuntos de relevância, né? E urgência. No próximo, a gente pode ver a questão de uma palavra que já saiu da moda, que é o metaverso, mas que é essa junção de realidades, tanto a virtual, aumentada, a gente pode usar tanto no óculos como no PC, no computador, e é um espaço virtual e coletivo, geralmente é multiplayer, né?
pode ser individual também, mas a gente geralmente usa muito para o aspecto coletivo. E aqui, deixa eu ver só, a convergência, né, entre as realidades, tanto a física como a virtual, tem esse espaço todo que é o metaverso. A gente também usa outra expressão que é o multiverso. E o multiverso também a gente fala que são essas versões possíveis de realidades que muitas vezes tem uma convergência, né? Uma convergência de transmídia mesmo, que a gente fala das mídias, né? Das mídias tendo esse encontro, né? No próximo, a gente pode ver, rapidinho, essa plataforma foi uma plataforma... só um momento, rapidinho, que eu estou vendo se a gente consegue ver. Aqui, bem, o Curta Brasília, que é esse festival nosso também, a gente fez essa plataforma como uma solução nos períodos de isolamento pandêmicos, né? Das pessoas entrarem, interagirem e fazerem coisas que a gente não estava podendo, que a gente estava com essa restrição no período, de se encontrar e conversar. Então, a gente criou esse ambiente onde as pessoas andavam e se aproximavam desses planetinhas, e quando se aproximavam, entravam dentro do próprio filme 360. Diferente do filme 2D, você tem uma amplitude de movimento pelo mouse, né, pelo cursor, e pelo celular com o próprio dedo, pelo touch, de ver a experiência em vários ângulos, ao invés de ser uma experiência somente 2D. Então, nessa questão de metaverso, a gente fez essa experiência por uma necessidade. Teve também design de personagens, onde você pode customizar, e a gente percebeu, inclusive, uma tendência de padronização também na realidade virtual e também no metaverso. Foi uma questão de diversidade que a gente trouxe à tona, não só no debate, como em soluções de design de personagem e de cenografia. Foi bem, bem rico. Quando a gente está aqui dentro da Mostra dos Territórios, a gente sabe que são vários corpos, várias geografias, vários sotaques, então a gente quis reproduzir simbolicamente essa diversidade também no metaverso. Isso já faz alguns anos, faz 4, 5 anos, e depois a gente acabou voltando para o modelo presencial, né? Em São Paulo também a gente fez Semana Geek, levando algumas experiências compartilhadas, né, que as pessoas podem fazer multiplayer e interagir. E, bem, só um exemplo também de formas de você fazer um festival de cinema online de um jeito diferente. Também está relacionado à questão do futuro do audiovisual e no quesito de sustentabilidade também e de escalabilidade, a gente consegue distribuir esse conteúdo com menos impacto ambiental mesmo, né, em termos de logística, e chegar a um alcance bem maior. No próximo, a gente pode ver, só o curta, só para poder contextualizar, foi o primeiro na América Latina, em 2016, a trazer esse universo das realidades, né, e sempre com esse foco de meio ambiente e sustentabilidade na temática e nos materiais utilizados, desde a cenografia que a gente reutiliza. Esse joystick é uma madeira, onde a pessoa entra numa caverna, acende o fogo e vai se guiando dentro dela. Chama Belief, uma experiência da Árvore Immersive. A gente já fez faz um tempo e foi um sucesso de público. E é uma forma das pessoas que às vezes estão num universo tão urbano de se reconectarem com a natureza e saem de lá com mais vontade de voltar a botar os pés no chão, né? E a relembrar também que a gente precisa dessas conexões, né, de um equilíbrio aí. Então, realidade virtual, por mais que seja uma tecnologia de ponta, ela também pode te fazer um convite para lembrar da gente como um ser, né, integrante de uma natureza mais ampla. No próximo, só exemplos de experiências que falam sobre questão ambiental. Esse do peruano, do Rodolfo, Conexões Quênia, é muito bonito, são sobre povos peruanos, assim, muito
matriarcais, falando das plantas medicinais, como isso tem impacto. É muito bonito, parece que você está dentro com elas mesmo, dá uma sensação de mergulho na cultura, como se fizesse uma viagem. Esse é o Cativeiro, da Jungle Bee, né, do Tadeu, que é o nosso, como eu falei, nosso mestre de VR. Com a questão ambiental de sustentabilidade, ele está anos se dedicando a isso. E o Cativeiro, você fica no lugar de um pássaro preso e faz todo o trajeto do tráfico de animais até uma pessoa comprar e ter os conflitos éticos. E é uma sensação agoniante, né, de você ficar dentro de uma jaula, mas pela narrativa não fica tão claustrofóbico, pela narrativa da forma como é construída, mas é uma forma da gente trabalhar essa questão da empatia de temas delicados, né, que precisam ser falados. Então, o Cativeiro foi muito interessante a repercussão que teve com as crianças que pediam para os professores, para os familiares verem. Assim, então, as crianças têm, às vezes, uma conexão com os animais tão forte que engajavam para ter mais público para ver, né? E, às vezes, culturalmente, em algum lugar é normal colocar pássaros dentro de gaiola, de repente, depois uma experiência dessa, onde você se imagina privado de movimento num espaço, sendo que o habitat natural não é esse, é uma forma de, em poucos minutos, em 10 minutos, vivenciar isso, né, imageticamente, sensorialmente, porque você está com os óculos, sem, como se você estivesse dentro de lá, foi uma experiência muito poderosa. Chegou para muitas pessoas também. O próximo a gente tem o laboratório que eu comentei, do Políticas da Natureza, e só lembrando, é um livro do filósofo francês Bruno Latour, que nos deixou há pouco tempo, poucos anos, e é onde tem um parlamento em que a natureza tem voz. A partir desse livro que surgiram vários outros projetos. Ali vocês podem ver um drone, tem o Felipe Gontijo e o Henrique da Caixote, eles estavam um dos maiores lixões, né, que é um nome mais difundido, da América Latina, imenso, que fica no Distrito Federal, ali, para poder mostrar também, né, como que são esses lugares também, como que a gente lida com os resíduos não compostáveis e não recicláveis. Isso é um grande problema que às vezes a gente não enxerga, né? Só joga o lixo, enfim, um resíduo e não tem mais contato visual e nem de alguma forma, e parece que está resolvido, sendo que não é assim. Então, são experiências que a gente pode, por meio de um drone, de chegar em lugares que naturalmente a gente não ficaria. E tem uma outra questão, quando a gente fala de futuro do audiovisual, que diferente de uma tela tradicional de cinema, que, gente, eu falo isso, mas eu sou cinéfila de carteirinha, adoro sentar nas cadeiras do Cine Solar e ter esse contato. A realidade virtual, ela entra como uma outra experiência, ela soma como uma outra possibilidade. Que nem a gente, um dia a gente quer ir no teatro, outro dia a gente quer ver um show, outro dia a gente quer ficar em casa, outro dia o Cine Solar não tem jeito, né? Quando tem na cidade, a gente tem que ir. Mas realidade virtual é uma possibilidade de experimentar, né, de um jeito diferente. Estou falando isso para não ter essa, como se fosse eliminar, né? A tecnologia ela não vai eliminar as outras existentes, ela vai só agregar. E aqui, do outro lado, é na Chapada dos Veadeiros, a gente estava com esse grupo, com gente de vários países, falando sobre a questão das queimadas, né, que é uma catástrofe, assim, na região do Cerrado, e foram dias de imersão para saírem projetos, e um deles foi falando sobre a água, que foi feito depois, em cooperação também com a Embaixada da Holanda. A gente faz esse intercâmbio de artistas entre os países para falar de problemáticas internacionais em perspectivas distintas, né? Isso tudo está online, está disponível. Quem tiver interesse, depois a gente compartilha o site que vocês podem baixar. Não precisa ter os óculos, tem a versão também para computador e celular. O próximo tem exemplos também de narrativas para um futuro mais resiliente. Ali, a gente está com uma figura muito especial, Amir Labak, que é o
criador e o diretor do festival É Tudo Verdade, ele foi para o festival e fez a primeira experiência dele lá. E é muito interessante porque a gente trabalha com muitos conteúdos aqui. Perdão, queria, antes de falar sobre as outras experiências, mostrar o Amazônia Viva para vocês terem ideia, que foi realmente das experiências mais vistas por muita gente. A gente tem muito orgulho de ter feito parte dessa equipe de distribuição, né? Porque é um tema que precisa chegar a muitas pessoas, quanto mais, sempre melhor. Olha as crianças, gente! Muito lindo, meu Deus, que isso! Parece que a gente tá dentro do lugar, entendeu? Tipo, é como se a gente estivesse assim, na beirinha desse rio. Isso é um rio ou uma lagoa? Um rio. Que coisa linda. Alto cano, bonitinho. Lindo. Fazer assim pra ele posar no meu dedo. Bem, aí dá para ver pelos depoimentos. Inclusive, uma das pessoas que estava ali era a Regina Casé. Foi a primeira vez, ela ficou super emocionada. E é isso, você vê um pássaro, vê um tucano, vê crianças nadando no rio, tem esse encantamento por coisas simples e tão maravilhosas, né, que às vezes podem estar num risco de destruição. Então, quando você faz uma experiência em que você é teletransportado para a Amazônia, vê um tucano na tua frente e tudo, e sabe que tem uma lei, alguma coisa ameaçando esse território, pode ter um engajamento maior para as pessoas do que simplesmente ver na televisão uma matéria com números de hectares que estão sendo degradados. Quando você vai para o simbólico, para o pessoal, isso pode te tocar mais. Então, por isso que, como uma obra audiovisual, tem esse potencial de imersão e de empatia muito real, muito concreto mesmo. E, bem, voltando aqui para a questão de experiências, pode passar mais um. Aqui eu queria citar a Virtual Planet, que é uma empresa que tem base nos Estados Unidos e no Brasil, em São Paulo. A gente é parceiro, a gente faz a distribuição conjuntamente por acreditar nas temáticas que eles trazem. Aqui são 3 experiências, a gente vai passar o trailer daqui a pouco. O Sensorium é super bonito, que você vai para dentro do mar e você conversa com o mar. Tem uma IA, inteligência artificial, do Sensorium, onde você pode trocar ideia com o mar, fazer perguntas, e o mar te responde falando como... e é um mar que, como ele mesmo, né, inconstante, tem suas mudanças conforme a lua. Então, tem dias que está pacífico, tem dias que está mais... com falas mais ácidas e mais tempestuoso. Então, é uma IA muito sensível também, simbolizando esse diálogo aí da memória, do que se o mar falasse, como seria, né? Crescendo Juntos, Rising Together, fala sobre a questão de resiliência em tempos de mudanças climáticas. É bem interessante que são 2 adolescentes que ficam dialogando pelo celular, enfim, e aí tem uma queimada e eles não conseguem se comunicar, não sabem qual a prioridade, se vai ajudar a avó, o que vai fazer, enfim, é um jogo para simular isso, e de coisas bem concretas que aconteceram na Califórnia, né, recentemente. Infelizmente, não é uma ficção. Então, são experiências de realidade virtual e realidade estendida, né, no caso da IA, realidade estendida, para sensibilizar e fazer parte desse mundo midiático em que boa parte da população está inserida, né? Assim, mesmo áreas mais precarizadas economicamente, o Virtual Planet leva essas mídias, coloca em espaços públicos
principalmente ali em Santa Cruz, né? Tem uma parceria também com Stanford, com Santa Cruz, com a faculdade, né? E é muito interessante essa convergência entre os dois universos que a gente está falando hoje, da sustentabilidade e futuros do audiovisual, que foi uma forma do Juliano Kalil, que é o criador da empresa. Ele é professor, tem uma formação tanto na área de tecnologia como na questão de meio ambiente. Ele traz essa solução, né, como uma forma das pessoas experimentarem, passarem por alguma situação para entenderem a urgência mesmo do que as mudanças climáticas estão causando, né? E como a gente causou isso, e sem culpabilizar nenhum lado nem outro, mas como a gente faz para melhorar essa situação e evitar que se degrade mais, né? Então, é bem interessante. Uma das experiências mais premiadas é o Sea Level Rise Explorer, que ele é uma simulação de quando vai dar enchente, quais as áreas que vão ser atingidas. Então, pelo próprio computador, pelo toque lá, dá para fazer isso na realidade virtual também. E mostra como que as ações preventivas podem evitar esse tipo de situação de desastres mesmo, né? E aqui, por exemplo, no Brasil, Recife é uma das cidades que está nesse mapa de possíveis cidades a serem inundadas em poucos anos, e não é algo tão distante, é algo mais factível até para quem frequenta ali o litoral, percebe como está tudo diferente, né? Os elementos de água, vento, fogo, todos eles estão realmente em outro estado, as estações do ano, tudo está muito diferente. Essa aceleração do aquecimento global é a nossa realidade, não é o futuro, né? Então, a tecnologia entra como uma ferramenta, uma narrativa, não de contar histórias, mas de oferecer histórias para as pessoas se colocarem no lugar e, às vezes, até nesse processo, digamos que é um entretenimento e reflexão, o cinema também navega nos dois, né? E as narrativas imersivas também. Às vezes a gente tem um clique, tem uma outra visão e pode realmente transformar de alguma forma o cotidiano e engajar mais pessoas, para pelo menos serem cidadãos e cidadãs mais participativos e mais conscientes de tudo que está acontecendo. No próximo, o Sensorium, vou passar agora, se vocês puderem ver. Tem um vídeo curto só para vocês terem ideia de como é que é essa questão da vastidão do espaço até as profundezas do oceano, né? E o que os oceanos estão enfrentando, né? Que é um universo, para quem não mora no litoral, até quem mora, às vezes, não tem convívio, não, é um outro planeta, né? O planeta Terra, o planeta Água, né? Os oceanos. A gente tem uma conexão absurdamente simbiótica e, às vezes, não muito óbvia, né? Então, o Sensório, ele é uma experiência muito bonita, muito poética, que traz um pouco isso. A gente vai assistir agora o trailer, para vocês terem uma ideia. E no site dá para baixar ali, clicar no link que você fala com o mar, com o oceano, na verdade. E é muito interessante porque a gente vai para uma perspectiva diferente, de como a natureza, se a natureza falasse no idioma humano, qual é a opinião da natureza sobre nós humanos, né? Que um coral, um octopus, um polvo falaria, né? Acha de nós seres humanos quando passa um navio poluindo, quando passa um surfista, crianças brincando no litoral. Qual é a perspectiva do oceano sobre a nossa humanidade? Então, é bem interessante
para a gente ter essa brincadeira que a realidade virtual faz muito, desse teletransporte, de você migrar para outro corpo, para outra consciência e vivenciar aquilo de alguma forma. É meio Quero Ser John Malkovich, que é um filme que fala disso, de você entrar dentro do corpo e viver por um dia, que seja algumas horas, a vida de outra pessoa. Como é que seria nós, como seres humanos, por meio das novas tecnologias narrativas imersivas, vivermos numa perspectiva de um peixe ou de um pássaro, né? Com outra amplitude e com outras inteligências. A gente fala da inteligência artificial, que é a grande bola da vez, né? Que é um desafio para a gente entender qual vai ser o futuro, mas tem a inteligência da natureza que, né, a humanidade, por tradição desde o início, imita, né, copia em muitas coisas de arquitetura, de tudo, mas também podia, né, ter um pouco mais de cuidado aí e não ser tão predatório. Então, essa experiência, ela traz essa perspectiva da jornada dentro do oceano, né? No próximo, a gente pode ver do Crescendo Juntos, Rising Together, que eu comentei, só para vocês verem, né? Então, você está em realidade virtual com o teu celular, falando com um amigo enquanto está tendo incêndio. Quais são as medidas que você faz para essa onda de calor, né? Os incêndios florestais que antes não atingiam, né? Fica numa área, numa reserva ambiental, a gente não enxerga. Como é que faz quando esse ar poluído faz com que você não consiga respirar, quando bota em risco teus avós ou vizinhos ou alguém que tem asma? Como é que a gente faz? Então, tem uma simulação do que você faria num momento desse, né? E são impactos em cascata, que é exatamente, que estão desproporcionais e atingem as comunidades mais vulneráveis. Então, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, do racismo ambiental, na questão de uma perspectiva ambiental também historicamente prejudicial, né, com os impactos ambientais, vai atingir quem tem menos recursos, quem tem uma vida mais precarizada. E essa experiência, de alguma forma, fala sobre isso. É desenvolvida em parceria com a Universidade de Portland, mas a equipe é brasileira, em boa parte. Também que a gente mostra os nossos talentos brasileiros presentes no mundo inteiro, né? E nós da Sétima, a gente faz muitas ações em vários países e sempre conecta com essa rede brasileiros e muitos profissionais de São Paulo também, né, obviamente, para desenvolvimento desses jogos, dessas experiências. A Virtual Planet tem esse grande diferencial, conector também. Pode passar para o próximo. Sea Level Rise, que eu falei, né, que é junto com o West Palm Beach, que é E o legal é que agora está com um projeto novo, daqui a pouco eu vou mostrar, que é com a equipe da Virtual Planet também, a gente está junto aí na distribuição. A distribuição, gente, que a gente chama de distribuição criativa, exatamente nasce dessa interrogação. Como que uma experiência dessa tão importante vai chegar para mais pessoas? Como que faz alguém que mora no interior da Bahia para jogar esse jogo? Como que faz para um professor que não gosta de nada de tecnologia se aproximar e vivenciar isso? Como que alguém, né, que está em Ribeirão Preto pode acessar um óculos? Então, distribuição criativa consiste nisso, da gente trazer questões de sustentabilidade por meio de novas tecnologias e achar uma forma dessas experiências chegarem aos públicos potenciais, né? Então, estamos juntos nessa jornada, nesse desafio, e, né, tem sido bem gratificante, porque realmente, nem que seja simbolicamente, as pessoas refletirem, viverem, né, situações por alguns minutos, podem realmente mudar a perspectiva e a empatia quando vê alguma notícia de catástrofe e qual a forma que a gente pode ser mais solidário, né, em relação a tudo isso. No próximo, a gente tem um exemplo falando agora de mercado internacional, a Specine, que também está onipresente nas políticas afirmativas e é referência no Brasil e no mundo também, né, de uma agência do cinema que promove desde a formação
ao desenvolvimento de projetos, a coproduções. Tem agora foi lançado em Cannes com a África do Sul, a questão da representatividade, enfim, tem tá junto na Mostra dos Territórios com a Brazuca. E agora eu estava presente em Cannes, junto com a SPCine, a gente levou 3 experiências brasileiras de animação. A curadoria, eu fiz essa curadoria para unir essas obras, um diálogo entre elas, todas são animações com interatividade. The Line é um clássico, a linha, dirigida pelo Ricardo Laganaro, da Árvore Immersive, que é uma empresa brasileira especializada em narrativas imersivas, ganhou o Festival de Veneza, Emmy Awards, tem vários selos de qualidade, assim, e deram uma repercussão, abriram portas para essa nossa afirmação do Brasil nesse mercado das novas narrativas. É uma história muito bonita, dá para acessar pela loja do Óculos, enfim, é mais possível de ser encontrado. Labirintos, que é da Delirium XR, que conta com a Alice Braga, atriz, na narração. Uma das versões é do Amir Adomini, desculpa, não sei a pronúncia correta, e o Fabito Richer, que estão há muitos anos também dedicados às narrativas imersivas. Fala do mito do labirinto do Minotauro, numa perspectiva feminina muito interessante. E tem isso tudo. Agora, quando a gente vai destacar a questão de sustentabilidade, tem a obra Human, é uma obra de realidade mista, que é um outro termo que eu não falei muito, vou explicar daqui a pouco, dirigido pela Débora Bergamini, a estreia dela como diretora de uma obra imersiva. Teve a avant-première na Europa durante o Festival de Cannes conosco, a experiência chegou para muitas pessoas, tocou muitos depoimentos emocionados. A gente vai exibir o trailer para vocês poderem ter uma noção e depois eu comento um pouco mais. Você conhece o disco dourado? Esse enigmático objeto foi lançado pela NASA no espaço em 1977. Ele carrega sons e imagens que pretendem mostrar a possíveis vidas extraterrestres, a história do planeta Terra e da humanidade. Então, em primeira mão aqui para vocês, um pouquinho da experiência. No início, se vocês conseguiram ver, a pessoa está dentro da sala de casa, com os óculos, vendo tudo que está acontecendo, e de repente aparece um planeta Terra na frente, a pessoa aproxima com a mão, quando toca no planeta, entra na experiência. Por isso que é a realidade mista, que tem tanto a realidade aumentada, nessa questão de uma camada de conteúdo, de paisagem a mais, e realidade virtual, porque você entra na experiência. No final, vou dar um spoiler, mas que não vai prejudicar, a gente volta a ver o planeta Terra e volta para a própria sala de casa, ou lugar onde a pessoa estiver vendo com os óculos. E é muito bonito porque conecta essa viagem espacial, como tá falando lá no trailer, que é o disco dourado, o Golden Record, que foi de fato lançado pelo Voyager no espaço, onde tem a memória em música, da humanidade, simbolicamente, caso alguma civilização ou, enfim, alguém encontre no espaço,
possa saber um pouco sobre a história do planeta Terra. E a experiência você, enfim, é abduzido por um ser alienígena ali e interage com ele e começa a ver essa memória do planeta. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, futuros do audiovisual, Human é uma síntese dessa possibilidade de experiência, né, de uma forma interativa, né, você interage com as coisas todas ali que estão passando, vai para debaixo do mar, árvores, é lindo, muito bonita a experiência, muito emocionante, e é isso, é uma experiência profunda que faz a gente questionar a nossa existência nesse universo e o que a gente pode fazer diante disso tudo, né? Então, agora em Cannes a gente fez ativação para pessoas de mais de 15 países, teve desde o Caribe, África do Sul, Nigéria, China, enfim, gente do mundo inteiro, players, né, do mercado do audiovisual internacional. O Festival de Cannes, de fato, é um dos maiores mercados, né, o marché. Então, foi com muito orgulho que a gente levou essa pequena mostra de 3 obras diante de mais de 100 obras que a gente tem, né, feitas em realidade mista e virtual, mas para representar também, né, a cidade de São Paulo, né, tem o Human também, queria destacar, que tem um projeto de acessibilidade muito interessante, tem versão em Libras, né, língua de sinais brasileiras, tem todo um cuidado, tem uma exposição também, em alguns lugares é montado que tem o Golden Record em braille, que você pode fazer a leitura, tem os sons do espaço que você pode colocar. Então, isso daí já iria para a categoria de realidade estendida, porque lida com diversas linguagens narrativas, objetos, sensórios, né? Enfim, para as pessoas poderem experimentar, né? A obra audiovisual faz parte dessa experiência de realidade estendida e realidade mista, no caso. Então, só para vocês terem como referência. Quem quiser ver, está circulando no Brasil, vai agora participou, né, da mostra Ecofalante, que é uma mostra, inclusive, a gente falando de cinema e sustentabilidade, precisa, né, dar os parabéns para o Chico Guariba e toda a equipe que traz a mostra Ecofalante há muito tempo, né, já está com 14 anos, se não me engano, e o Human estava presente, né, para a gente também trazer essas narrativas para profissionais do cinema tradicional, para quebrar um pouco alguma certa resistência ou desconhecimento, ou às vezes falta de tempo mesmo, ou de acesso às tecnologias, e esse circuito dos festivais a gente também está presente, né, para democratizar e engajar profissionais do audiovisual. No próximo, a gente tem um pouco desse detalhamento que eu comentei. Queria citar aqui as 3 pessoas que estão nas fotos, que eu tive o prazer de conhecê-las. A gente não só colocava os óculos como conversava depois, tem a Jussara aqui, que está no Vale do Jequitinhonha, tem também coproduções em longa-metragem, mas ela está à frente de alguns projetos dentro de um quilombo também, e quer levar essas novas tecnologias. Tem um depoimento belíssimo dela, que tem a Renata Lobo, também de Minas, com vários projetos, fotógrafa, enfim, também disse que ficou muito tocada com a experiência. O Macário, que está aqui embaixo, ele é da mostra, uma mostra de cinema negro no Rio de Janeiro, atualmente também com base em São Paulo, performer e tudo. Então, assim, pessoas com trajetórias muito distintas ficaram imersas na experiência, emocionadas, algumas choraram, inclusive, porque realmente é um momento que você mergulha ali na história e revisita, né, essa questão existencial, né? Por que estamos aqui, do que fazemos parte, para onde vamos, o que fazemos, né? E a gente teve essa amplitude aí de diálogo com a África do Sul, Alemanha, Chile, a China, Colômbia, Estados Unidos, França, Guiana Britânica, que foi bem curioso, porque não está no mapa óbvio, né, de negociação de players. Índia, que já estamos abrindo frentes aí de levar realidade virtual brasileira para um festival lá em 2026. Ilha de San Martin, no Caribe.
que também, em termos geográficos, a gente às vezes esquece que é da América Latina, pela barreira do idioma também, Caribe também. Então, Samartã teve alguns artistas, cineastas que vieram conhecer, México, Nigéria também tem uma aproximação aí por meio da SPCine, né, para algumas parcerias. O Principado de Mônaco, que fica muito próximo da cidade de Cannes, que é um polo econômico muito importante, e que tem brasileiros presentes lá querendo mobilizar investimentos para essas narrativas imersivas também. Suíça também, enfim, foi muito importante para a gente já estar aqui dentro da Mostra dos Territórios, a gente falar dos territórios também em que o nosso audiovisual brasileiro pode expandir e ocupar. Pode passar, por favor. Próximo, Human, só para vocês terem aí os dados, né? E para quem quiser procurar, dá para entrar em contato, quem tiver sugestão, se quiser levar para a sua própria comunidade, ou para a universidade, ou para a sua escola, entrar em contato com a gente e com a própria diretora também, né? Faremos os esforços para ampliar para quem tiver interesse. E o próximo, a gente tem algumas imagens, né? Já deu para ver ali no vídeo, mas teve esse simpático ET aí, personagem, que acompanha nessa jornada, né? E o disco dourado ali que você pode tocar. Essa foto ilustra bem o que eu estava falando da realidade mista, que a gente está interagindo com o objeto virtual e vendo tudo dentro da tua própria casa, né? E isso daí, quando a gente fala de futuro do audiovisual, futuro do cinema, talvez seja um caminho aí para a gente pensar, não só de experiência audiovisual, mas como de desenvolvimento de conteúdo também. Gente, antes de finalizar, eu queria compartilhar com vocês essa ida recente a Cannes, que a gente fez a ativação do XRSP, né, da 7ª junto com a SPCine, alguns depoimentos marcantes que a gente teve, né, direcionados para Débora, para a diretora que estava distante, mas estava próxima também por meio da experiência. Então, seguem alguns depoimentos de pessoas que fizeram, inclusive, experiência de realidade virtual pela primeira vez e outras que fizeram em realidade mista também pela primeira vez. Seguem um pouquinho para vocês. Palmas de novo? Sensacional, gente. Muitas palmas. Opa, voltou aqui. Eu pego a bola? Pode pegar o planeta. E aí, nessas 2 pontinhos, eu apertei algum? Não, né? Acabou, né? Sim. Gente, eu amei isso. Eu tô essa planeta. Muito Tá bom, com as suas gente. mãos, né? Débora, parabéns, eu amei. Que reflexão incrível, que sensação. Acho que o entendimento da nossa insignificância dentro desse pontinho de luz que você quis escrever pra gente, fica muito impresso nesse lugar. E ao mesmo tempo o tamanho de toda essa importância, o acúmulo de todas essas visualidades que a gente pode ver. Eu acho que é totalmente revolucionário e transformador assistir seu filme. Parabéns e muito obrigado por essa experiência. É impactante, É impactante, é imersão total. Débora, parabéns. Eu acredito que essa experiência, todo mundo precisa ter o direito de ter acesso a ela. E para mim foi muito importante, porque foi a primeira vez, nunca fiz nenhuma outra. Então para mim foi surpreendente mesmo
é sentir que você está dentro, a imersão total. E é contada a história, né, gente? A gente volta no tempo ali. Eu acessei o mar, gente. Eu estava embaixo do mar, assim, louco. Abracei a terra. O que é isso? A história está ali. Eu acho que é de direito das pessoas ter acesso a isso, né? Todas as pessoas. E a acessibilidade está muito presente ali e é importante a gente trazer para todos. Qualquer pessoa que acessar essa máquina vai ter direito e vai sentir a mesma emoção. Então, assim, pra mim... Agora é minha vez. Olha, tá te perfeito! Não, perfeito! Pra mim, assim, eu tava... Foi a primeira vez. Eu nunca me permiti, porque eu achava que eu não ia me sentir bem. Mas acho que para ser a primeira, fechou com chave de ouro. E bem aqui, em Cannes. Eu tive a oportunidade de participar no Brasil e não fiz. Então tinha que ser aqui, e no ano do Brasil. Eu amei, parabéns. Eu espero que muitas outras pessoas tenham a oportunidade de ter essa imersão que a gente está tendo aqui. E o projeto, parabéns a todo mundo que está envolvido no projeto. É isso, gente. Que não fique somente aqui no Brasil, que o mundo possa acessar. Obrigada. Então, foram depoimentos dentro do marché, né, do estande da SPCine, da Jussara, que mora no Vale do Jequitinhonha, que está à frente de projetos culturais lá, junto com o Quilombo, que ela também está junto, produzindo filmes, e o Macário, ele organiza o Encontro de Cinema Negro dos Osmo Bulbul, no Rio de Janeiro, e está também fazendo pesquisa na USP, também nessa área de performance, de arte e de novas mídias. Então, assim, foi muito rico, né? São exemplos de como realmente a gente pode impactar pessoas, né? Tanto profissionais da área como pessoas de outros universos, com outros interesses. E esse encontro gerou debate durante dias, assim. Teve, inclusive, encontros de pessoas de institutos ambientais que procuraram, né, saber como produzir conteúdos e levar para outros lugares também. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, engajamento sobre essas questões, de fato, as narrativas imersivas estão sendo muito úteis, ainda bem, né? E, para finalizar, como todo projeto da Brazuca, a gente fecha com cinema, vou fazer um convite para vocês verem uma das obras mais emblemáticas e conhecidas de realidade virtual do Brasil, que é o Rio de Lama. O Rio de Lama, ele já foi feito há um tempo, né? Foi exatamente no período que teve o desastre, que é tido como a maior tragédia ambiental do Brasil, que é quando rompeu a barreira na cidade de Mariana. Na verdade, isso aqui se passa na cidade vizinha de Pedro Alexandre, quando teve o rompimento, e a lama de todos os minérios da barragem chegaram e ocuparam lá a cidade, e são sobreviventes, né, os sobreviventes humanos dessa tragédia, dando relatos. Tadeu Jungle, junto com a equipe, estava nessa tragédia do Rio Doce ali, e então tem cenas de quando, antes de ter isso, e é muito impactante. Esse filme foi exibido na sede da ONU, inclusive, como um documento, um registro dessa catástrofe para sensibilizar, e teve um poder muito grande mesmo de pauta, né, por meio das narrativas imersivas, de um documento real, concreto, de denúncia e de sensibilização para evitar que novas tragédias aconteçam. Então, vamos finalizar com essa sessão. Eu vou estar aqui simulando para vocês entenderem como que dá para fazer realidade virtual de casa e do computador, ou da sua escola, ou de onde você estiver. Não precisa ter o óculos. Dá para fazer pelo cursor, né, do próprio computador. E aqui eu vou fazer essa simulação junto com vocês. A experiência tem alguns minutinhos. Espero que vocês tenham expandido aí, né, reflexões sobre a questão do futuro do audiovisual, o futuro do cinema e a sustentabilidade, e que estejam conosco nessa jornada aí também, para a gente refletir por meio da arte sobre temáticas tão urgentes. É isso, gente. Muito obrigada. O Brasil tem centenas de pequenas cidades com uma praça, algumas ruas.
e uma população onde todos se conhecem e vivem em comunidade. Na cidade de Mariana, uma barragem de rejeitos de minérios de ferro da empresa Samarco se rompeu em 5 de novembro de 2015. Sem a existência de um plano de emergência e nem sequer uma sirene de alerta, um rio de lama fez com que a vila de Bento Rodrigues desaparecesse do mapa e deixasse 19 pessoas mortas. A lama fez o seu caminho de 600 quilômetros de destruição até o mar, no maior desastre da história ambiental brasileira. Quando cheguei aqui na minha casa, lá não sobrou foi nada. Cheguei aqui, tudo que eu tinha ido para água abaixo. Só tinha a roupa do corpo ganhada. A hora que eu corri, eu já corri chorando para esse trem acima, ó. Porque aqui embaixo também já vinha arrasando tudo. Falei, meu povo morreu tudo. Meu povo morreu tudo. Já subi chorando assim, quando eu cheguei lá em cima, graças a Deus que estava tudo lá já. O desespero aqui foi demais, menino. Você via só nego gritando, outro chorando, mãe falando, e meu menino, entendeu? Não tem nem jeito de falar. Isso aqui é só a gente que viu, que pode contar. Os moradores de Bento Rodrigues vivem hoje uma situação emocional que se assemelha a de refugiados de guerra, pois tiveram que fugir frente a um perigo iminente e abandonaram tudo para trás. Só que aqui, o caso é pior. Eles sabem que não irão voltar nunca mais para suas casas. Aqui não há esperança. Restou a memória. No Bento não tem rua ruim, não. A rua principal era asfaltada, mas a do Cascalho era bloquete. Lá não tinha preocupação nenhuma de deixar os meninos brincando na rua, não. Lá não. Os meninos lá, eles brincavam de bola, pisca-esconde, andavam de bicicleta, queimada, até eu jogava queimada com eles. Era o melhor lugar do mundo, para mim era. Ai, eu vou chorar. A minha rua era de pedra. E tinha lá a esquina onde todo mundo encontrava, reunia para conversar, bater papo. Fim de tarde era isso. Todo mundo nós jogávamos baralho, juntava uma turma de mulheres, ficava sentada lá jogando baralho. Na calçada colocava um tapete e nós jogávamos. Aí quando chegava a tarde era bom demais. Tinha aqueles ventos gostosos no rosto da gente. Aqui era a nossa casa, onde nós vivíamos. Todos os sábados, a gente pegava o nosso instrumento, o violão, e nós cantávamos. Na varanda. Na varanda, nessa varanda que nós estamos aqui. E agora a gente vai lembrar o que já passou. Meu amor, lhe peço, se está me ouvindo, aonde estiver, mando o meu recado. Volte novamente para os braços meus, pois meu coração está apaixonado. Ali no Bento, vamos dizer assim, se nascia um menino, o Bento inteiro estava lá. Se morria alguém, era o dobro, porque até as crianças iam. Casou, nasceu ou morreu, era o Bento inteiro que estava ali te apoiando, te dando força. Era uma união maravilhosa ali. Comunidade em peso, estava de mãos dadas, de braço dado com a gente. O que era de um era de outro. Além do rio azul,
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Morte, choro, nunca mais. A escola era linda, era toda colorida. Na quarta-feira a gente teve aula e na quinta-feira aconteceu a tragédia. Foi tudo embora. Que nem eu tinha 3 animais lá, 2 peixes. Um é a Belinha com a Nina, que é a filha dela. Aí eu tinha perdido a esperança, porque minha casa foi toda embora. Aí passado 20 dias, até que um dia eu falei assim, vou no Bento procurar, porque os pessoal não deixam entrar, mas eu vou entrar escondido. E entrei escondido. Na hora que eu cheguei aproximadamente 300 metros da onde que era a minha casa, me deparei com a geladeira e com o guarda-roupa que era de casa. Eu e meu menino. Nessa hora a gente chorou. Aí a gente viu mexendo no telhado, alguma coisa embaixo. Quando estou que não, era a Nina. Aí a gente chamou, ela veio. Nessa hora a gente esqueceu de tudo. Eu falei, vamos pegar ela e vamos embora, não precisa procurar mais nada não. Senão os bombeiros vêm aqui e esbarram a gente ainda. Todo mundo ficou alegre, porque perdemos tudo. E um animal faz parte da vida da gente. A coisa que eu mais gostava era fim de semana, pegar meus meninos e ir para Água Santa nadar. A água era bem funda, os meninos ficavam virando mortal. Eu também de vez em quando dava uns pulos, mas não mortal, porque o peso não ajuda. Mas eu levava boia de cama de ar de caminhão, de carro. A gente enchia e levava. Aí a gente brincava de ficar quem passava direto na boia, mas eu não passava porque eu não cabia. Quase que desmanchava de tanto que ficava na água. Era bom demais. Era meu sonho, eu ficar lá o resto da minha vida, ver meus filhos crescendo lá. Não tem nem palavra, parece que é um sonho, parece que não é realidade isso. E até hoje, quando eu vou dormir, eu pergunto a Deus, por que aconteceu isso? São perguntas sem resposta. Em respeito à vida que aqui existiu, em respeito àqueles que aqui morreram, em respeito ao Brasil, é imperativo que se faça um memorial de Mariana, para que essa tragédia não seja esquecida e nem repetida. Bem, é isso, né? Esse filme é realmente impactante e fica aqui o contato para que a gente possa ficar
promovendo mais possibilidades de reflexão por meio do cinema, né, que ocupe muitos territórios, chegue a muitas pessoas, e a gente sabe do poder e do engajamento que a arte tem para transformar nossas realidades em algo melhor, né? Não só para a gente que está aqui, mas para as próximas gerações que vão vir. Então, agradecer a oportunidade de estar com vocês, e especialmente a equipe da Brazuca, que faz esse trabalho tão importante de chegar em territórios no Brasil todo, levando, né, tanta cultura, tanta informação e promovendo esses encontros por meio da Sétima Arte. É isso.